E aí, tudo bem? Já pararam para pensar em quem de fato define o espaço onde a gente vive? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra super influente por uma geografia do poder, do Cláudio Rafestin. E mais, vamos ver como a tese da pesquisadora Raquel Fulino de Souza colocou essa teoria à prova, questionando a própria ideia do que a gente chama de território. Para a gente começar, fica aqui uma provocação. O bairro onde se mora é tipo um texto cheio de símbolos para a gente decifrar? Ou será que ele é, na verdade, o resultado de lutas bem concretas por espaço, por recursos? Essa pergunta, olha, é o ponto central da nossa análise de hoje. Então, vamos lá. Para entender a crítica, a gente primeiro precisa sacar a ideia revolucionária do geógrafo Claude Rafestin. Foi ele que mudou completamente o jeito como a gente passou a enxergar o poder no mapa. Olha só que interessante. Antes do Rafestin, a geografia política via o território como se fosse a mesma coisa que o Estado. O poder era algo centralizado lá em cima. Mas aí o Rafestin chegou e virou essa lógica de cabeça para baixo. Ele disse que território não é o Estado, mas sim o espaço onde as relações de poder se manifestam. É como uma grande teia bem complexa que todos nós ajudamos a tecer. E aqui está o pulo do gato do Rafestin: o espaço só vira território de verdade quando um trabalho é colocado sobre ele. É esse trabalho que mostra quem manda em quem, sabe? Ou seja, para ele, o que importa para a geografia não é o mapa em si, mas as relações humanas que aquele mapa está representando. Só que, como toda grande teoria, essa também tinha lá seus pontos a serem questionados. E foi aí que a pesquisadora Raquel Fulino de Souza encontrou o que ela chamou de uma contradição fundamental, bem no coração da obra do Rafestin. A questão toda é a seguinte: se o território nasce do trabalho que a gente projeta no espaço, o que exatamente é trabalho? A Raquel argumenta que a definição do Rafestin é meio vaga, e isso abre a porta para dois caminhos totalmente diferentes para se entender o que é, afinal, um território. E é bem aqui que a teoria se divide. Vamos ver como essa história se desenrola. A Raquel identificou duas rotas possíveis que saem das ideias do Rafestin, e a escolha entre uma e outra, olha, muda tudo. O primeiro caminho é o da realidade social, do mundo real mesmo. Nele, o território é o palco das lutas sociais concretas. É o resultado do trabalho braçal, das disputas materiais, da produção física do espaço em que a gente vive. É um território de carne e osso, digamos assim. Já o segundo caminho, bom, ele deixa a luta material de lado e passa a analisar o território pela ótica da linguagem. Aqui, o território vira um sistema de sinais, um discurso, uma representação cheia de símbolos. É quase como se fosse uma página de um livro que a gente precisa ler e interpretar. Certo. E qual caminho o Rafestin escolheu? De acordo com a crítica da Raquel, ele foi pelo caminho da linguagem. E foi isso que, segundo ela, levou a teoria dele para uma espécie de armadilha. E essa citação da Raquel resume a coisa toda de forma brilhante. Ela diz que, na teoria do Rafestin, a produção real, física do território acabou se misturando com a representação simbólica dele. É como se o mapa, no fim das contas, tivesse se tornado mais importante que o próprio terreno. Vamos esmiuçar como isso acontece. Pessoas de verdade, com interesses, com conflitos, são transformadas em actantes, que é basicamente um jeito chique de dizer personagens abstratos numa história. A luta por moradia, por exemplo, ou pela posse de uma terra, deixa de ser um conflito material e passa a ser analisada como um problema de comunicação, uma falha na mensagem. A consequência disso é enorme. A pessoa de carne e osso some da análise. Sabe, é como tentar entender um jogo de futebol lendo só o livro de regras, ignorando completamente a garra, o suor, a luta dos jogadores ali no campo. O conflito real acaba se perdendo. Tá, mas por que um debate acadêmico desses é tão importante para nós? Simples. Porque o jeito que a gente define território tem consequências muito reais. No fim das contas, a disputa é entre essas duas visões. O território é um campo de batalha de verdade ou é um texto para a gente interpretar? E a grande questão é, o que a gente perde quando escolhe a segunda opção? O risco é exatamente este. Ao focar só nos símbolos, nos discursos, a análise pode acabar ficando cega para as lutas de poder reais que moldam as nossas cidades e a nossa vida. A disputa por um terreno, a gentrificação de um bairro, isso não é só um texto, é um conflito bem material. E para fechar, fica a pergunta no ar. A nossa relação com o espaço é a de simples leitores, que ficam decifrando significados, ou é a de atores, que precisam lutar para construir e defender esse espaço?
A resposta para isso define não só um campo da geografia, mas o próprio jeito de enxergar a ação social no mundo.